Esse é o Pérola Negra Podcast, onde conhecimento flui, a mente voa e a conversa é boa. Olha, e que tema para esse episódio do Pérola Negra, viu? Que tema interessantíssimo e que tem impacto na vida de todo mundo. Andréia Rossi, educadora parental, obrigado por você estar aqui, prazer em te conhecer. Obrigada, E a gente estava batendo papo aqui, Andréia é uma pessoa encantadora, bem falante, comunicativa, parabéns. Obrigada. E que lindo esse trabalho que você faz, hein, de educação parental, muito bem. Exatamente, está crescendo muito aqui no país, né? E a gente precisa olhar para isso com muito carinho, né? Só para quem está ouvindo, o que é educação parental? Educação parental, ela trabalha, o foco dela é trabalhar as relações de pais e filhos, independente da constituição familiar, né? É trabalhar a relação, humanizar essa relação, tirar toda aquele glamour que se coloca, né? Aquele romantismo e trazer para uma maternidade, paternidade mais leve, entender quem é essa criança, como ela funciona, quais são as necessidades dela e como eu vou responder. Porque culturalmente, nós viemos programados para trabalhar e educar os nossos filhos como era antigamente, né? A criança, ela não ocupava um espaço na sociedade, ela não tinha voz, ela não tinha querer, ela não tinha direito a quase nada. Daí a gente vem para um outro cenário onde a criança pode tudo, é desorganizada, é permissivo, e aí a gente se perde nesse meio do caminho. Então, a educação parental, ela vem para trazer o equilíbrio, a equação, né? A organização, trabalhar as famílias, a construção familiar de forma humanizada e organizada. Então, tem muita gente falando de educação parental. E agora, o que é muito legal, né? Quanto mais educadores nós tivermos, melhor, uma sociedade melhor a gente vai construir. Porque a gente não pega o nosso filho e fala assim, né? Nasce uma criança, você vai lá... Não pode deixar morrer aquela criança, né? Então, você tem que dar comida, dar banho, cuidar da saúde, ele tem que sobreviver a qualquer custo. Mas aí você esquece de desenvolver coisas importantes, como habilidades sociais, educação emocional, né? Respeito, empatia, porque a gente não nasce com esse chip, né? A gente tem que carregar isso aí de informações. E aí você não entrega uma caixinha para o seu filho quando ele faz 18 anos, quando está aqui, né? Tem uns que agora vão vira adulto, antes, né? E fala, ó, tá aqui, isso aqui você vai usar na sociedade, são as regras sociais, você tem que usar. Não. E aí você tem que oferecer o quê? Um espaço seguro para essa criança, né? E é dentro de casa. E aí você começa a trabalhar com os pais justamente isso, essa orientação. Eu mesma, né? Eu vim de uma educação extremamente autoritária, eu não tive educação emocional. Quando eu me tornei mãe, ainda por mais mãe atípica, porque minha filha nasceu com muitas questões, eu não sabia nada. Então, o meu foco era fazer aquela menina sobreviver. Né? Todo dia tinha que pensar, sabe? Mais um dia, mais um dia, mais um dia. E eu esqueci de trabalhar a educação emocional nela. E, para ajudar, ela vem com transtorno, que é um transtorno emocional também, né? Que mexe com o comportamento. E aí eu me vi totalmente perdida. E foi por meio de uma educadora parental, que eu falo que ela era uma luz amarelinha para mim, que me ajudava, que eu consegui entender quem era minha filha e qual era o meu papel como mãe. Porque até então eu não sabia. Para mim era só repetir padrões, né? E, na verdade, não é. Então, a educação parental é isso. Você traz uma calma para as famílias, né? É bem isso. E você falou uma coisa muito importante. Repetir padrões, geralmente... faz com que todos aqueles traumas que a gente foi colecionando ao longo da vida, seja no seio familiar, pela sociedade, ou até traumas que a gente foi colocando e introduzindo por experiências negativas, sejam replicadas na educação também. E aí você entra e quebra esse ciclo. Aí você muda vidas, né? Exatamente. Literalmente. Todo mundo tem pano de fundo, Ana. A gente fala que é aquela música que fica tocando na nossa cabeça e não tem terapia no mundo que vai fazer você tirar esse pano de fundo, que é a sua história. Sim. E tá tudo bem. O que é legal você olhar para o seu filho e pensar assim, qual a música que eu vou deixar tocar na cabeça dele? A minha ou a que ele vai dar o tom? E como ele vai dar esse tom? Eu preciso ajudar o meu filho a encontrar o caminho. Então, eu preciso permitir, eu preciso passar segurança, né, organização, para que ele possa ter esse pano de fundo organizado. Né? Então, a gente honra a nossa história, entende que faz parte, tem toda uma construção de valores que, sim, são importantes, mas a gente não pode permitir que esse pano de fundo fique tocando mais alto e a gente não consiga passar isso para os nossos filhos. Agora, né? nessa linha, Andréia, a família brasileira média está preparada para educar bem os filhos? Olha, é tão ampla essa pergunta, Sim. né? Eu acho que hoje a gente tem um movimento muito grande
para olhar para isso e falar assim, estamos querendo a mudança. Porque a gente está, primeiro, olhando para esse cenário atual mesmo, né? A gente está se transformando, né? A tecnologia trouxe isso, a pandemia também, né? A gente tem um saldo residual dessa pandemia aí que modificou as relações. E a gente está vendo a importância. Então, hoje a gente entende que uma pessoa considerada muito inteligente é a pessoa que consegue resolver conflitos. Né? Porque você pode ter as melhores universidades, falar não sei quantos idiomas, mas se você não tiver habilidade de se relacionar e resolver conflitos, você não consegue se relacionar com as pessoas. Né? Você não consegue interagir na sociedade. Então, acho que as famílias atuais elas estão buscando isso mesmo. Só que existe muita distorção também. Né? Então, a gente sai de um cenário autoritário e vai para um cenário permissivo e negligente, muitas vezes, que é muito perigoso também. 880, então, né? Não dá. Então, tem que... Porque quando você está assim e você faz assim, você continua perdendo. Então, você tem que trazer o equilíbrio. Então, a educação parental, principalmente a disciplina positiva, trabalha a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo. Mas entre esses dois extremos, quais são os principais prejuízos? Se você pega uma família autoritária que negligencia a emoção do seu filho, né? Você tem uma criança que ela não pode chorar, que ela não pode se expressar, que ela tem que aceitar tudo. Então, você tem dois cenários. Ou você cria uma criança que ela é totalmente submissa e ela cresce uma adulta insegura, ou você tem uma criança que ela vai ser extremamente desorganizada, opositora, desafiadora e que ela não vai saber trabalhar com regras, ela vai crescer replicando padrões. E, ao mesmo tempo, o negligente trabalha os mesmos conceitos, né? De você ter um filho que não vai saber tomar decisões. Quando você fala, ele pode tudo, mas como que ele pode tudo? Né? Ele não pode, ele, na verdade, pode, mas não a todo momento e nem em todo lugar. Então, você precisa ensinar também esses conceitos, porque senão, mais uma vez, como é que essa criança vai interagir com o meio? A gente tem que lembrar que eles ficam pouco tempo com a gente. Sim. Eles ficam pouco tempo. Então, esse pouco tempo tem que ser muito produtivo e é um momento que eles podem experimentar. E eu ouvi uma coisa outro dia que me marcou muito, que é assim, né? Você ama seu filho, mas o mundo não ama seu filho. E com 18 anos ele vai sair para o mundo. E aí, se você não preparou bem, quem é que ele vai ser no mundo? O amor de pai e mãe é incondicional. Sim. Mas o lá mundo fora vai... o que ele vai enfrentar, ele tem que crescer no trabalho, ele tem que crescer na educação, tem que crescer emocionalmente. As regras sociais. Exato. Elas não... São regras assim, que ninguém escreveu um manual de regras sociais, mas a gente sabe como que é conviver em sociedade. Né? Pela ética, pelo bom senso. Exatamente. Então, se você não tem esse olhar e fala assim, poxa, né, como é que eu vou construir isso com meu filho? E, de novo, você não entrega a caixinha para ele quando ele sai de casa. E aí, se ele não tiver recebido isso de forma segura, por que a gente fala de forma segura? Porque ele tem que errar dentro de casa. E aí, a gente olha de novo, o que molda o caráter de uma pessoa? A frustração. Se seu filho não tem espaço para se frustrar dentro de casa, ele vai para a rua desorganizado. E quando ele vai desorganizado, a sociedade vai organizar do jeito que sabe. E olha o perigo que é isso, né? O meio vai influenciar também. O meio influencia e ele vai perdido. Então, ele vai experimentar e errar inúmeras vezes até ele conseguir achar o caminho dele. É difícil. Aquela coisa, né? Eu me lembro muito bem, alguns anos atrás, acho que hoje em dia se fala isso também. Não, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Então, ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, eu vou dar tudo de bom para ele. Isso nunca foi educar, né? Tem mais prejuízo do que benefício, né? A gente fala muito na educação, com a educação parental, que a gente faz assim, a retirada do não. É o sim. Mas o não, ele tem que ser pontual. Aquele não contundente, sabe? Então, assim, você... eu quero ir no shopping e chegar às 10, às 11 horas da noite, uma criança que tem 14 anos andar sozinha. Você pode ir no shopping e vai chegar em casa às 9. Mas, mãe, os meus amigos... E aí, como é que faz? Você vai... E seus amigos, cada família tem a sua maneira de funcionar. Meu filho, eu entendo. Na nossa família funciona assim. Você pode ir ao shopping e chegar em casa às 9. Às 9 eu vou te buscar. Entende? Então, você vai colocando. Agora, quando é não. E a gente não tem que ter medo, porque a gente acaba tendo medo de falar não, porque o meu filho vai ficar bravo. Até o vídeo que eu postei essa semana, eu vi, muito porque, bom. Meu filho fica muito emborrado, fica muito bravo comigo. Quando eu falo não, ele chora
hora. Mas, gente, eu odeio receber não, eu não gosto, eu queria todos os sims da vida. Né? Ninguém gosta. E tá tudo bem. E a gente tem que falar, ok, meu filho, eu sei que você tá muito bravo, mas a minha resposta continua sendo não. Mas, Andréia, eu acho que você tocou num ponto importante. A forma como esse não vai ser aplicado faz a diferença? Total, porque a gente também vem com aquela crença de que eu preciso ser bravo. E eu não preciso ser bravo, eu preciso ser assertivo. Sim. Né? Eu não preciso falar para meu filho, não! Gritar, esbravejar e falar assim, batendo porta, fazendo aquele olho que só falta sair fogo. Não, você precisa ser firme. Seu filho ele precisa sentir o quê? Segurança. Quando um pai ou uma mãe dá um não inseguro, um não mole, um não duvidoso, o filho também não tem segurança. É instinto, né? Ele precisa desse contorno. Nessa linha, eu quero te fazer uma parte aqui importante. O pai fala não. Aí ele corre para a mãe. Tá bom, pode ir. Aí a gente tem um problema, né? Aí a gente tem um grande problema, né? Não? Exatamente. Inclusive no relacionamento, né? Sim, essa desautorização ela é muito nociva. E não é nem só para o casal. É para o filho. Sim. Porque ele nunca sabe o que esperar. Independente Ou vai aprender a usar a mãe contra o pai, né? Manipular, né? Pode, Manipular. assim, ele vai... É assim, né? O ser humano, gente. Sim. A criança... Se a gente parar para pensar, como que é a formação do cérebro, né? Ela começa de trás para frente. E a última parte que se forma é o córtex pré-frontal. E onde nós temos todas as funções executivas. Não o que são essas funções executivas. O que faz a gente ter controle inibitório, aquela coisa é hora de parar, é o perigo, né? A questão emocional, né? A questão da memória. Então, tá tudo aqui na frente. E sabe quando essa formação é concluída? Tem estudos que mostram que perto dos 23 até 25 anos. Então, se a gente parar para pensar, uma criança de 11 anos, ela não tem isso formado, ela não tem essa capacidade. E aí ela vai se moldando, né, com o ambiente. Então, quando você fala, ele vai manipular, às vezes não é nem manipulação, ele entende que aqui eu consigo, então eu vou aqui quando o assunto é interessante, eu vou aqui quando esse outro assunto me interessa, ele vai transitar onde é confortável. E tá tudo bem, pai e mãe, independente da constituição familiar, né, ter uma mensagem diferente. Então, eu tenho um jeito de falar, meu marido tem outro jeito de falar, né? Todo mundo fala que eu sou um poço de paciência, eu nem acho que eu sou esse poço todo, né? E o meu marido tem um outro jeito de falar, mas a gente tem a mesma comunicação. Então, a minha filha sabe o que esperar dos dois. E quando a gente tem dúvidas, a gente fala, ok, eu entendi o que você quer e eu vou dividir isso com seu pai. Tá certíssimo. Ok, eu sei o que você quer, mas eu preciso dividir isso com a sua mãe. E a minha filha fala, não precisa falar com o papai. Eu preciso. E eu não preciso te dar respostas agora, porque a gente acha que o nosso filho precisa de respostas automáticas, né? E aí, por isso que dá, não, sim, não, o que eu faço? A criança fica insegura. Eles são ansiosos, né? É por natureza, porque não é que eles estão contra a gente, eles querem os desejos atendidos. Eu só quero o meu desejo. E a gente tem uma crença também, é interessante isso, né? Porque quando a gente olha para um filho, a gente cria uma ideia da necessidade que ele tem a partir da minha experiência e da minha expectativa. E a gente não entende a necessidade e expectativa do filho, que é totalmente diferente. Uma professora entra na sala para dar aula, ela tem a expectativa e a necessidade de passar o módulo 5, que fala sobre, né, a exploração de especiarias, do Oriente Médio, tal. E eles estão lá querendo só que acabe logo para ir para o recreio, para eles ficarem jogando lá no celular ou batendo papo. Ou porque tem aula de educação física depois. Exato, né? Então essa é a necessidade deles. Só que aí a professora fica brava e isso acontece na maternidade também. Então a gente precisa se conectar com a necessidade deles. Validar. E essa validação não significa falar sim, fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Não, eu entendi que vocês querem muito ir para o recreio, então a gente vai combinar aqui agora que eu vou passar por esses módulos, eu vou abrir um momento de tirar dúvidas e aí depois a gente vai pensar no recreio. Né? Mas você se conecta com a necessidade dele. Mas falando dessa conexão, Andréia, eu vejo assim, você está falando, né, dando exemplo de uma criança, ela não sabe nem o que é manipulação, mas ela vai transitar, né, no ambiente que ela se sente mais confortável e segura. Voltando para essa questão de trabalhar a empatia, porque eu entendo que isso é empatia, entender, validar a necessidade da pessoa, entender qual é a necessidade da pessoa, isso não significa aceitar, mas trabalhar a empatia para poder perceber qual é a necessidade dela, diferente da minha. Como a gente consegue fazer com que isso seja mais eficiente
para uma criança que não sabe se expressar ou não sabe exatamente o que quer da vida. Né? Ela não sabe expressar sentimento, às vezes ela não tem nem a liberdade de expressar sentimento, Isso. ou seja, numa sala de aula, ou seja, dentro do lar. Às vezes ela não tem esse espaço. Exato, é legal. Essa é muito bacana essa sua pergunta, porque é tão ampla, né? E é importantíssima você ensinar a educação emocional. Então, quando o seu filho está muito bravo, chorando, aquela coisa assim que ele também não sabe o que ele tem, principalmente os menores, né? Aí você fala, para de fazer manha, para de fazer birra, eu já te falei, eu não quero você fazendo isso. E ele não está fazendo manha, ele só sabe se comunicar daquela maneira. Então, você fala para ele, olha, eu sei que você está bravo agora, porque você não pode jogar videogame e agora é hora de estudar. E está tudo bem você estar bravo, mas a gente vai pensar em uma outra maneira depois. Agora é hora de estudar. Você está com raiva, né? Você está triste. Eu estou vendo que você está triste. Você quer me contar? Né? Você está calado, você está pensativo. Então, essas palavras que para a gente parece óbvio, e né, eu já sei, mas se a gente parar para pensar, né, tem adulto que não sabe identificar as emoções, não sabe lidar com as emoções. Claro. Então, imagina as crianças. Mas quando você começa a dar nome para as emoções e quando você começa a falar como ela acontece. Quando você está com raiva, você sente uma pressão aqui dentro, você sente a bochecha ficar vermelha, você fica com muito bravo, né? Você franze. Então, você começa a ensinar o seu filho sobre educação emocional. E aí você dá um passo adiante que é validar. Tá tudo bem você sentir isso. O mau humor de uma criança, por exemplo, quando ela fecha a cara, ou ela começa a andar devagar, ou certas birras, sei lá, num pré-adolescente, por exemplo, é uma forma de mostrar que ele não está confortável e talvez ele queira espaço para expressar um pouco sobre isso. Eu nem gosto muito dessa palavra birra. A gente fala de desregulação emocional. Tá. Muito, né? Porque é uma desregulação emocional. Tá. Ele está desregulado. E é isso, ele precisa de espaço seguro. E o que as pessoas elas têm dificuldade de entender é que dar espaço seguro não significa permitir que ele faça o que ele quer. Sim. É permitir que ele sinta isso e, a partir desse sentimento, o que você pode fazer? Então, a partir desse seu sentimento de raiva, você pode respirar, se acalmar, ir para um canto, ficar sozinho, beber uma água. Você pode escrever. A minha filha, ela tinha muita dificuldade de falar. E aí eu falei para ela, usa o recurso da escrita. Eu tenho uma caixa assim de cartas que ela escreveu. Nossa. Eu falo que eu vou lançar um livro só com as cartas da Maria Fernanda. Que graça. Porque é muito legal. Então ela fala, essa semana mesmo ela mandou uma mensagem para mim e para o pai dela falando de uma situação que estava gerando sentimentos de dor nela, e ela ainda fez uma analogia com a morte. Você imagina a dor de uma pessoa que perde alguém que ama muito. Eu estou sentindo essa dor por essa situação, tal. Então, porque a gente permitiu isso, né? E isso é uma construção. Isso não acontece da noite para o dia. É outra questão da parentalidade. As pessoas ficam tão desesperadas com a situação de filhos, às vezes, que trazem questões muito importantes, e eles acham que vai resolver assim, num passe de mágica. E não é. É uma construção. É dar o espaço seguro, é você validar, é você mostrar, é você conversar. A minha filha, por ter diagnóstico de TOD, que é o transtorno opositor desafiador, ela tinha muitas dificuldades emocionais. Ela acreditava numa única maneira de resolução de conflitos, ela acreditava numa única maneira de sentir as coisas, ela invalidava todas as coisas boas por conta de uma única situação. Ela acreditava que tudo era injusto. Ela até usava uma expressão quando menor, isso é desinjusto. Ela usava essa expressão. Mas porque ela tinha muitas dificuldades. Então, a gente foi construindo. Então, hoje ela tem 16 anos. Mas dos 8 até mais ou menos uns 13 anos, foram anos difíceis. Ainda peguei pandemia pela frente, né? Para ajudar nesse contexto. E ela tinha essas dificuldades. Hoje ela fala... É tão bonito ver a Maria Fernanda falar, porque ela domina a questão emocional dela. Então, ela fala, eu estou triste, eu preciso de um tempo, eu estou com raiva, eu estou feliz, eu estou eufórica, eu estou ansiosa. É muito legal. Ela sabe reconhecer. Todos. Fala um pouquinho pra gente sobre esse transtorno. Transtorno opositor desafiador, né? É um transtorno que vem... Ele é aliado pelo comportamento, então ele aparece muito na parte comportamental e está muito relacionado ao controle das emoções. Então, no DSM-5, ele fica caracterizado dentro dos transtornos disruptivos do comportamento. Existem alguns transtornos assim, e o transtorno opositor desafiador é um deles. Ele trabalha, é uma criança que ela tem
se a gente olhar, né, o cenário que apresenta ali as características diagnósticas do TOD, você fala, isso acontece com todo mundo, que é baixa tolerância à frustração, irritabilidade, desafiador, enfrentando figuras de autoridades, aquela coisa bem hostil. Mas, para se caracterizar TOD, você tem que avaliar a frequência que isso acontece. Então, é um intervalo de, no mínimo, 6 meses, acontecendo todos os dias, com uma intensidade. Então, aquela criança, todas as crianças desregulam, mas a criança que tem o TOD, por exemplo, você vai mediar e vai manejar aquela criança de forma assertiva, trazendo conforto para ela, segurança e falando tá tudo bem, ela não responde a isso. Ela continua muito frustrada. Então, ela tem uma intensidade muito maior que as crianças, é fora da curva, né? E o tom de agressivo, que a gente fala assim de gravidade, né? Porque ela chora, mas ela chora muito, ou então ela grita muito, ela desregula muito. É tudo muito intenso, aquela coisa que os pais falam. Excessos. Eu já tentei de tudo e já tentou mesmo. E não consegue lidar com essa criança. Então, ela tem dificuldades. Por isso que as terapias mais indicadas para as crianças que têm o transtorno opositor desafiador são terapia cognitivo-comportamental somado ao manejo parental, que é feito por um educador parental. Por isso que eu enveredei para isso. Porque foi por meio do diagnóstico da minha filha. Nós tivemos uma educadora parental que trouxe para a gente um outro olhar sobre a paternidade, porque eu também acreditava que, sendo mais autoritária com ela, porque ela era desafiadora, então todo mundo falava assim, você é mole, ela discute com você igual um adulto, parece um adulto falando com você, você mima, você dá demais, você passa a mão na cabeça. E eu me sentia a pior mãe do mundo, aquela culpa elevada à quinta potência. Sei. Você falava, meu Deus do céu, eu faço tudo errado mesmo como mãe. E aí eu comecei a me tornar muito rígida com ela. Eu não dava espaço para ela. Foi quando o psiquiatra falou, olha, tem esse quadro, está posto isso, realmente tem uma questão emocional importante, nós vamos tratar, mas o ambiente está desregulado. Nós precisamos organizar o ambiente, e é por meio da educação parental. Eu fiz 2 anos de educação parental, tive uma orientadora, que era encontros semanais. Aquela coisa, eu tinha diário de comportamento, então eu anotava o dia, o que aconteceu, o que estava fazendo antes, o que eu fiz depois e não sei o quê, para levar para a terapia, para ajudar. E ela falava, então, nessa situação você podia ter feito isso. Se acontecer isso, a gente faz assim, vamos tentar assim, vamos tentar assado. Era tudo anotado. E transformou a vida da Maria Fernanda. Então, tem prognósticos de transtorno opositor desafiador, de não tratados, a gente ainda precisa fazer um levantamento importante, que viram transtornos de conduta na fase adulta. Né? Que tipo de comportamento, de transtorno de conduta? Eles falam que casos não tratados podem desencadear transtornos de conduta. Não tem nada que se afirme, mas assim, transgressão, né? Você violar regras, né? Você violar questões sociais e que podem ocasionar em muitos prejuízos, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito promissor quando você oferece um ambiente organizado para a criança. Ela pode realmente progredir muito com as questões emocionais. E aí ela adquire essas habilidades de autorregulação. E então, deu tão certo essa questão de investir em manejo parental e terapia que a minha filha realmente teve muitas desregulações emocionais, problemas na escola, ela não conseguia fazer amizade, quando ela conseguia não fazia manutenção dessa amizade, ela entrava em sofrimento, eram ciclos assim horríveis mesmo de desorganização emocional. E aí foi por meio de muito treino, de trazer um ambiente para ela mais organizado, de me libertar dos padrões de educação antigos, de enfrentar julgamentos. Eu falo que chega uma hora, Ana, que a gente desliga o microfone da plateia, porque vão te julgar de qualquer jeito. Se você está fazendo ou não está fazendo, vão te julgar de qualquer jeito. E você faz o que tem que ser feito pelo seu filho. Você se conecta com a necessidade dele. Com certeza. É aquilo, né? Então, qual era a necessidade da minha filha? Trabalhar as emoções, regulação emocional. Vai dar trabalho? Vai. Eu falava assim muito para o Paulo. Paulo é meu marido, né? Paulo, a gente está trocando a roda do carro, com o carro andando numa estrada esburacada. Vamos à noite. À noite estava com neblina ainda, mais ou menos assim. Então era tão difícil, tinha dias que eu sentava assim no banheiro, eu falava que o banheiro era o melhor lugar da casa. Eu trancava a porta, sentava no banheiro assim, só faltava a taça de vinho.
sabe, para dar aquela relaxada. E falava assim, meu Deus, matei 3 leões hoje, dormia, acordava de manhã e falava assim, como será que vai ser hoje? Olha isso, André. Era muito difícil. E muitos pais devem passar por essa mesma Muitos situação. pais. Foi por isso que eu abri o Instagram. Meu Instagram. Que aí foi em 2023, nós estamos 21. Foi depois que eu tinha passado pelo olho do furacão, que eu já estava entrando numa crescente bem bacana. Que eu falei, se eu estou passando por isso, mais alguém tá. Não é possível. Tem mais gente igual. Não sou a única sorteada nesse mundo, A importância de compartilhar essa experiência também, né? Foi. E aí eu abri um Instagram que chama... Pode falar? Com certeza, é para isso. O @Tod, T-O-D, _ te conto tudo. E eu comecei a contar as experiências do transtorno opositor desafiador como mãe. Como uma pessoa que vivencia isso todos os dias. Como ela agia, como ela se comportava, e como eu fiz, como eu fui educada. Porque eu fui educada pela minha educadora parental. A me comunicar de uma outra maneira com ela. E aí... vem um seguidor aqui, outro ali, vem mais gente chegando. Aí, de um dia para o outro, tinham 100 seguidores, 300 seguidores, né? E hoje, a página tem 2 anos e meio, eu tenho 52 mil seguidores. Legal. Sensacional. E aí, gente, hoje mesmo, eu estava vindo para cá, eu estava lendo uma mensagem no direct de uma mãe, ela falou assim... eu estou muito emocionada de ter encontrado a sua página, eu não estou sozinha. Então, é tão gratificante, né, saber que é um transtorno importante, gera sofrimento, gera desregulação na família, casamentos acabam. Né? Imagino. A relação abala completamente. Totalmente, porque você se sente frustrado, incompetente, culpado, você não consegue ter uma conversa tranquila, né? A gente fala que criar um filho, vocês são pais, né? E entendem disso, você tem do 100% do seu dia, 20% de manutenção de comportamento e 80% negócio super legal, bacana, parceiro, vai lá. Quem tem uma criança com TOD na família, é 80% de manutenção e 20% daquela calmaria, desses 20%, 10% a criança está dormindo. Porque você fica exausto, mas exausto. Eu não queria mais sair de casa, porque eu falava, vai brigar naquela festinha, vai encher o saco, não vai tolerar, não vai no parquinho, vai dar confusão. Festa de família, eu falava, todos os parentes vão encher meu saco, vão falar que eu estou fazendo errado. Então, você acaba saindo desse... não tem vontade mesmo de conviver socialmente com as pessoas, porque seu filho não tem capacidade de lidar com isso. E aí, quando você entende a necessidade dele, você fala, não, eu vou para jogo com ele, eu vou ajudar. Eu não vou mais esconder, eu vou ajudar a resolver problema. Então, tinha conflito, vem cá. Olha só, a gente tem um problema aqui, a gente tem que resolver. Essa sua escolha aumenta problema, aqui vai diminuir problema. Como é que a gente vai fazer agora? Não, isso você não pode fazer. Mas você pode fazer isso, ou pensar em outra situação. Criança é criativa, né? Sim. A gente não pode tirar isso deles. Eu vi 2 coisas muito, muito interessantes. A primeira, para ser diagnosticado, precisa de uma análise de um psiquiatra? Porque só com terapia, tem muitas mães que levam os filhos para terapia, os filhos, mas a mãe mesmo não faz, o pai mesmo não faz. Até tenta, né, modificar alguns comportamentos por algumas orientações, mas a psicóloga do seu filho não vai abrir tudo, né? Até uma questão antiética. Mas o que eu vi aqui, que eu achei muito interessante, até para mim mesmo, como mãe, você foi atrás de ajuda para você conseguir reconstruir um cenário positivo. Isso, exatamente. E o caminho, muitas mães vêm com essa mesma pergunta, por onde eu começo? E a ideia é ter um neuropsicólogo e um acompanhamento tanto ou de um neuropediatra ou de um psiquiatra. Essas 2 especialidades estão habilitadas a olhar para a saúde mental da criança e da adolescência, dos adolescentes, né? E aí, o neuropsicólogo, ele tem um papel fundamental, que é a observação clínica e terapêutica e também a avaliação neuropsicológica. Então, essa avaliação ela é composta por escalas, questionários, né? Os pais participam, a escola participa. A família muitas vezes participa em torno de responder esses questionários e olhar para essa criança para entender como eu me relaciono com essa criança, como essa criança se relaciona comigo, como ela se relaciona com o meio, no ambiente escolar, no ambiente social, com os terapeutas que ela ajuda. Então, essa neuropsicóloga, ela faz um apanhado, um dossiê, ela trabalha escalas. Existem várias escalas e testes que a psicologia tem habilitação para isso, os neuropsicólogos, né? E aí ela faz um laudo bem amplo
A minha filha fez uma avaliação neuropsicológica, levou 3 meses, mais ou menos, para concluir, porque, imagina, a criança é opositora, e você coloca ela para fazer teste, ela não está contribuindo. Então, tem que ter um psicólogo bem capacitado e habilitado para lidar com esse cenário, né, com as questões comportamentais. E aí, esse laudo vai para o psiquiatra ou para o neuropsicólogo. Então, ele vem. Como ela funciona, quais são como é que está a parte da construção das funções executivas, como ela lida melhor, como ela aprende melhor, se ela é visual, se ela trabalha mais na escrita, se ela é mais do contato, como ela faz a aquisição da memória, como trabalha a memória dela, como ela se relaciona com as emoções, como ela se relaciona com a oposição. Eles fazem vários testes e vem um laudo bem completo. É bem legal. Vale muito a pena. Bem assertivo, inclusive, muito. né? E aí o psiquiatra olha para isso e ele fala, vamos laudar com isso, isso, isso. Então, ela tem uma questão, né? A minha filha, ela foi muito desejada e minha gestação foi caótica, né, desde o começo. E ela nasceu com atraso global do desenvolvimento, déficit cognitivo, ela não chega a ser deficiente intelectual, mas ela tem um déficit cognitivo, e aí veio o transtorno opositor desafiador, que ele vem muito por conta das emoções, né? Então, ele tem uma carga genética, mas ele tem uma questão emocional muito forte, ambiental muito forte. Então, quando a gente mexeu no emocional e no ambiental, ela decolou. Mas quais são as causas do TOD? O ambiente é muito forte. Nos estudos, né, existem muitos artigos e estudos que falam de causa genética, herança genética. Então, você começa a avaliar. O meu marido, por exemplo, ele foi diagnosticado com TDAH. O TDAH e o TOD, eles andam de mãos dadas, né? A dupla perfeita explosiva. Muitos comportamentos são parecidos, né? E eu não falo com tanta propriedade do TDAH, eu sou uma estudiosa do TDAH, mas eu vivencio pelo meu marido, eu vejo, né, pelas famílias que eu também acompanho. Mas ele tem questões comportamentais importantes. E aí você traz para um ambiente que pode ser herdado, né? Eu falo uma coisa, Mário, que pé de goiaba não dá manga. Então, assim, vai cair ali alguma coisa. Mas a questão do ambiente, ela tem uma interferência muito grande para esse desenvolvimento e colocação, para ser colocado ali, plantado, né, o TOD, ele é totalmente emocional e comportamental. Então, por isso que é promissor mexer no ambiente, para que você realmente traga para a criança uma organização e segurança. Né? Então, existem estudos biológicos, né, a carga genética, mas o ambiental e emocional é o que mais pesa ali para o TOD. Algum trauma? Alguma frustração pode desencadear esse transtorno? Existem estudos que colocam também, né, que se a criança vive num ambiente hostil, num ambiente desorganizado, desfavorável, onde ela presencia brigas, né, desentendimentos, ela também pode ter uma aquisição de um comportamento desafiador, né, onde ela também tem um comportamento que com ela, né, o tratamento com ela é agressivo, tem retirada de amor, né? A gente fala que a retirada de amor é a pior coisa que pode acontecer para uma criança, né, para esse desenvolvimento, para ela vai buscar, de alguma maneira, ter essa atenção. E às vezes, não é o caminho mais assertivo, né? Verdade. Não é o mais assertivo. Mas a questão emocional é muito forte. Até para nós, né? Não é? A gente tem, né? E a gente tem as nossas dificuldades, Exato. né? Como é que a criança vai passar por isso, né? E agora, você acha que essa era aí dos celulares, tablets, televisão e esse monte de conteúdo que é desinformação total contribui para esse tipo de transtorno também? Ou outros transtornos como ansiedade, depressão? Ontem eu dei uma aula sobre controle parental e o uso dos eletrônicos. E foi muito legal. Sim, quando você tem um excesso de telas, você tem recompensas imediatas. E o seu cérebro é econômico. Então, ele faz uma descarga gigantesca de dopamina. E aí, para eu ter essa descarga de dopamina, eu preciso parar de produzir a serotonina, a endorfina, a ocitocina, que são os hormônios da felicidade. E aí, o excesso de dopamina, ele traz prejuízos gigantes, né? Então, a dopamina regula o estresse, mas em excesso, ela aumenta o risco de desenvolvimento de transtornos, né? Aquela necessidade de recompensa imediata. E aí, quando você tem um ambiente desorganizado, inclusive no ambiente virtual,
a criança ela tende ela tem muitos problemas emocionais. Eu fiz uma pesquisa recentemente e a maior preocupação dos pais com o uso excessivo de telas, ele vem, primeiro, desenvolvimento de vícios e, segundo, regulação emocional. E o transtorno opositor desafiador, ele é por emoção. Então, imagina o prejuízo que você tem. Então, a gente fala que ninguém é contra a eletrônica, eu não sou contra, né? Acho que o eletrônico veio e vai ficar, e a gente tem que transitar de forma saudável, não é tirar, é ensinar, é equacionar esse uso, mas fazer sentido, né? E tá tudo bem. Então, a gente olhar para o meu filho, vai usar para aquele boberol, todo mundo usa, mas como que eu cuido disso? E os pais, de novo, têm um papel importantíssimo nisso. Não, em geral, eu fico indignado, porque quando o pai e a mãe estão fazendo alguma coisa, filho, fica aí vendo vídeo, porque estão conversando com alguém, estão numa reunião, estão em algum É tipo a chupeta, né? É, tipo a chupeta, né? Não, meu filho não usa chupeta, mas qualquer coisa, fica aí vendo vídeo que o papai já vê isso para você, a mamãe já vê. É um grande erro, né? Não, total. É assim, isso na educação parental, Mário, a gente fala tanto assim, você não pode oferecer o eletrônico como conveniência. Agora eu não tenho tempo de te dar atenção, você fica no eletrônico. Agora eu vou encontrar com os meus amigos, você vai ficar no eletrônico. Não, agora você não vai ficar no eletrônico, você tem que fazer lição de casa. Me fala, ontem eu podia, à tarde, mas porque a vovó estava aqui, a minha mãe queria bater papo com ela, então fica. Agora, hoje eu não posso, que confusão. Como é que você vai educar assim, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Também, de novo, tira o chicote, né? A gente joga longe esse chicote da culpa, que ele é horroroso, só traz prejuízo para a gente. Mas a gente olha para isso com cuidado. Fala assim, como é que eu trago um ambiente saudável para o meu filho com o uso dos eletrônicos? Primeiro, qual a idade dele? Segundo, ele é capaz de gerir as próprias emoções? Né? Se ele tem essa dificuldade, eu preciso olhar. Terceiro, ele é capaz de gerir o tempo? Quanto tempo eu vou ficar... A gente consegue? Né? Quem adora aquele autoplay do Netflix? Né? Todo mundo ama aquilo, porque você não tem trabalho nenhum e vai. Então, a gente precisa... Eu consigo parar, interromper uma atividade e continuar de bom humor para fazer outras coisas? Meu filho consegue fazer isso? Né? Qual criança que você fala assim, acabou o seu tempo de YouTube, agora vai tomar banho para escovar dente e dormir? Ele fala, legal, papai, obrigado por ter me lembrado que acabou meu tempo. Que isso? Não tem isso, né? É que nem tirar doce de criança, literalmente, hoje em dia. Exatamente. E fora isso, André, quanta bobagem tem na internet para criança, quanta besteira, quanta coisa errada. A gente tem a falsa ideia de achar que você vai dar um comando e a criança vai saber o que faz com a internet. Não faz, não sabe. Não. A gente não sabe Não o que faz. sabe. A gente se perde. Você está aí olhando alguma coisa, daqui a pouco já passou 15 minutos, estou olhando bobagem. Imagina uma criança. Eu não sei, eu não me aprofundei nesse assunto, mas eu recebi uma informação uma vez que aquela plataforma TikTok, se você fica 5 segundos na frente de um vídeo, o algoritmo entende que aquele vídeo é importante para você e ele vai trazer mais e mais e mais. E se o seu filho está lá usando e aí, né, calhou de vir uma grande de uma porcaria que chamou a atenção dele, que ele vai ficar ali, o algoritmo vai falar, opa, ele quer mais disso. Quer mais porcaria. E vai, é um negócio sem fim, é um buraco negro. É TikTok, Instagram e YouTube. Eu percebo que tem a mesma aqueles logística. shorts, o Reels e o negócio. Exatamente. E agora, sim, você falou da recompensa imediata? Isso. Olha só que interessante. E mudou tudo, né? Antes, no Instagram, você fazia um post estático, era interessante, as pessoas curtiam, paravam para ler a legenda. Aí, depois, começaram os vídeos. Os Reels. Hoje, o que mais... Não, os vídeos normais de post. Sim, mesmo sim. que você conseguia colocar lá, acho que até 3 minutos, se eu não me engano. Hoje não tem mais isso. Não engaja. E os Reels que mais engajam tem até 30, 40 segundos no máximo. Exatamente. Porque é aquela questão de ser imediato. E eu acho que hoje, quando a criança fala da recompensa imediata, é muito complicado, porque ele pode se tornar um adulto, até... Né, na fase de adolescência mesmo, e tomar decisões muito precipitadas e erradas, porque elas não vão querer aquele tempo para entender qual é o processo, qual é o cenário, qual a melhor decisão.
E isso vai prejudicar profissionalmente, vai prejudicar nas decisões, vai prejudicar para conduzir uma família, porque muitas vezes você não pode tomar uma decisão de imediato, por mais vontade que você tenha. Resolução né? de conflitos. Resolução de conflitos. Não tem essa habilidade. Vou ficar longe aqui. Resolução de conflitos. Ele precisa aprender. E ele vai aprender isso como? Experimentando. Então, como você experimenta? Você tem que vivenciar, você tem que ir para o jogo. Né? Não adianta ficar na tela. A tela, você se desvencilha tudo de maneira muito rápida. Então, até isso, né? Eu preciso de agilidade, porque eu não tenho paciência para ficar assistindo vídeos longos, eles ficam assim, então eles são imediatistas. Se eu tenho o mínimo conflito que eu tenho, o que eu faço? Eu xingo, eu brigo, eu desligo o aplicativo e eu vou para outro jogo. Eu vejo isso acontecer. Não é? Às vezes eu vejo as crianças não passam de fase no jogo, eles jogam o celular, tacam na parede, xingam, o celular é uma porcaria, o jogo é uma porcaria, depois passa 2, 3 dias, vai jogar de novo. Vai jogar de novo. Aí se passa de fase, tá tudo bem. Se não passa de fase, o jogo é ruim. Exatamente. E aí por quê? Ele se desvencilha muito rápido. Agora, e na vida real? Na vida real, você tem que elaborar, você tem que ler o ambiente, você tem que entender o que você fez, o que o outro fez, qual é a minha parte da responsabilidade, qual é a parte da responsabilidade do outro. Mas a gente está a todo momento tirando as crianças dessa vivência, né? Então, o que vai? Vai para o jogo, você tem que colocar essa criança para viver. Isso eu falo muito com as famílias que eu acompanho. De novo, se seu filho tem questões de dificuldade de habilidades sociais, a gente precisa trabalhar com ele esse desenvolvimento. Então, você vai trabalhar emoção, regulação emocional, aprender a fazer escolhas, resolução de conflitos. Você vai falar, você vai orientar. Ele vai conseguir colocar isso em prática como? No jogo? Online? Não, ele tem que ir para a rua. Então, você vai andar com esse moleque no parque, na praça. Eu coloquei minha filha para fazer escotismo. Ah, que legal. Eu acho lindo o escotismo. Ela foi para o escotismo. Aprende ela muita está apaixonada. coisa interessante. Ela está muito apaixonada. É difícil achar um lugar para você levar o filho para fazer escotismo, né? Porque está desaparecendo. Eu moro na região do Ipiranga, então ali tem um grupo. Legal. Aqui na Aclimação eu sei que também tem. Tem um site. Bacana. São Caetano também tem. E vale tão a pena, porque o escotismo, eles têm os lemas, né? De estar sempre alerta, de ajudar o outro. Então, o mais velho tem que ajudar o mais novo. Só tem coisa boa, né? Mas legal. Eu também acho super legal, ainda mais para a criança aprender limites, respeito, saber se virar. Só que algumas crianças não têm essa paciência de ficar lá no processo até se adaptar com essa rotina. Porque eu estou falando isso porque eu levei meu filho. Logo que eu me separei, eu falei assim, eu acho que o Enzo precisa fazer alguma atividade diferente, não só esporte. E coloquei ele, foi uns 3 sábados seguidos. Só que era puxado, é uma carga horária puxada, não sei como que é. Das 9 a 1 da tarde. Isso. O Enzo não teve paciência de ficar, ele falou, mamãe, não aguento, não gostei. Ele queria estar envolvido com outras coisas. E lá você pode tanto brincar, explorar, quanto você tem que sentar para ouvir. Tem regras, Tem regra, né? E aí eu tive essa dificuldade de fazer com que ele não conseguiu voltar. Não conseguiu se adaptar. Hoje ele tá com uma agenda cheia, principalmente com esportes, né? Tá fazendo inglês, tá fazendo esportes, e aí ele se identificou no futebol. Tô apoiando bastante, a gente apoia bastante ele fazer o futebol, ele faz praticamente quase todos os dias da semana. Mas o que eu achei interessante é que, assim, saiu do amador e a gente colocou em uma escolinha. Ah, que legal. Por quê? Porque lá eles também têm regra. Você agora vai se alongar para poder jogar. Né? Olha, você cometeu uma falta, não é assim que joga, é assado, não é mais aquele futebol amador que pode tudo, né? Então lá ele também está conseguindo ter um pouquinho de limite. Isso tá isso é legal, você entender. Nessa linha, para complementar, o esporte também é muito bom para a educação da criança. Fundamental, é fundamental. Competição, aprende a perder, a ganhar, a competir. Sim, a obedecer exatamente. Regras. Né? Regras, respeitar o adversário também, que eu achei muito interessante. Isso é muito legal. A gente fala que toda criança tem que fazer esporte. As crianças que têm alguma questão comportamental e emocional, o esporte ajuda muito mais. Então, tem professores de judô que são super colaborativos, tem jiu-jitsu, você vai fazer artes cênicas. Minha filha fez teatro, fez sapateado. Então, eu sempre coloquei ela para fazer alguma coisa. Ela também não perseverava muito quando ela era menor. Mas eu falava, olha, pelo menos 6 meses. Então, você vai insistir até o final do ano. Começava no final das férias e até o início das próximas férias. Aí, a gente pensa em mudar, mas pelo menos 6 meses. E aí, ela ia perseverando, né? Às vezes não queria, às vezes queria. Ai, mãe, não aguento mais. Eu sei que você não aguenta mais, a gente vai até o final, né? Porque eu fiz um investimento aqui, você precisa pelo menos tentar mesmo. E é difícil para a gente também manter
ter esses 6 meses, né? Não, a gente tem as nossas demandas Sim. também. Mas aí, quando ela foi para o escotismo, ela se encontrou. Porque o ser humano quer pertencer. O ser humano quer ser importante. Todo mundo quer, né, ser importante. Nem que seja para uma única pessoa, para uma única ação. E a criança que tem o transtorno opositor desafiador, como ela tem dificuldade de fazer amizade, manutenção dessas amizades, porque ela não dá conta das emoções, e quando ela é pequena, isso é muito difícil, né? E se você não acompanha e não faz o tratamento adequado, ela não consegue adquirir essa habilidade, ela tem muito mais dificuldade na adolescência. E aí, a Maria Fernanda cresceu, progrediu com isso. Isso eu falo para todas as famílias também. Invista em algo que ela se sinta importante. E agora, com o escotismo, ela tem sentido muito importante. Ela fez uma trilha, tem 10 dias, foi de um sábado para domingo. Um sábado chuvoso, e ela dormiu numa barraca. E era cada trovão, eu dava uma rezada dentro de casa, né? Falava assim, meu Tava Deus. com mais medo que ela, né? Nossa, eu ficava... E pior que assim, ela foi para Paranapiacaba, não tinha sinal. Nossa, no A última vez que ela visualizou o celular era 3 horas da tarde, depois não tinha mais sinal. Mãe. Jesus, eu falava assim, meu Deus do céu, será que vai entrar cobra, vai entrar na barraca onde essa menina tá dormindo, né? Ela voltou só o barro no dia seguinte, felizona. Realizada, né? Totalmente, porque eles fizeram a trilha, e aí eles não podem andar sozinhos, eles precisam andar em trios. Então, ela se sentiu pertencente, eles se ajudaram. Aí, os chefes da tropa, eles chegavam no acampamento, eles arrumavam as coisas, eles sentavam, aí eles faziam distribuição dos alimentos, quem vai cozinhar o macarrão, quem vai fazer não sei o quê, eles cozinharam, depois eles fizeram uma roda, que eu não sei o nome como que é, com uma fogueira, todo mundo sentar ao redor para conversar sobre o dia, sobre os sentimentos. Ah, legal demais. Demais. Dormiram na barraca, fizeram lá o café da manhã, ela odeia tapioca, comeu tapioca, eu falei, você é demais, né? Tudo que não faz com a gente. Organizaram todas as coisas. Eu odeio tapioca, só tem isso para comer. E aí comeu tapioca. É assim. Ela falou, mãe, comi Isso tapioca. É uma grande eu falei, lição, meu né? Deus do céu, exatamente. E aí, no sábado passado, o encontro deles, de escoteiros, que acontece todos os sábados, eles foram limpar as barracas que eles usaram. Né? Então, você fala, uma criança que não quer arrumar a própria escrivaninha, né, uma adolescente, a gente fala criança porque filho sempre vai ser criança, né? Tá super engajada e tá se sentindo importante. E assim, o legal desse processo todo é que eles aprendem a cuidar uns dos outros. Isso. E eles acabam também tendo, eu não sei a palavra certa, mas tendo o prazer de cuidar das próprias coisas também, né? É o senso de importância. Senso Além de da importância. responsabilidade, porque eles precisam. O chefe falou assim, que ele passava na barraca, falava assim, ó, o sapato sujo tá dentro da barraca, precisa limpar. Você tem que dobrar tal coisa. Organização. E aí um ajuda o outro. Um ajuda o outro, é muito legal, né? Então, aquela coisa, mãe de menina, e a ela por ser mais imatura, porque tem uma questão da imaturidade, né? A criança que tem uma questão de um transtorno, o cérebro ele é mais imaturo. Ela tem 16 anos e ela é mais imatura. E aí eu falava assim, ai meu Deus do céu, ela é vulnerável, se alguém passar uma conversa nela e acontecer tal coisa, você não pode andar sozinha, de jeito nenhum, na hora de ir do banheiro não vai sozinha, né? Aceita ajuda assim, assado. Aí ela, mãe, tranquilo, na hora de ir pro banho, era tropa, e assim, 3 meninas, aí voltava as 3, as próximas 3, a chefe Denise levava, voltava, cuidava da gente. Eles são bem responsáveis, né? Mas é muito legal trabalhar isso, né? Quando a gente olha para esse desenvolvimento de habilidades, é ir para jogo. Então, o que eu falo, se você quer desenvolver a habilidade social do seu filho, ele precisa estar em sociedade. Se ele é uma criança, ele precisa estar com os pares. E aí, quando você entende a sua responsabilidade de mãe atípica, né? De pai atípico, sobre essas crianças, você fala assim, bom, eu não posso tirá-lo desse problema, eu tenho que ensiná-lo a resolver. Eu ia te perguntar isso, mas você também deixar ela fazer escotismo assim, foi um ganho para você também como mãe, uma Olha, conquista, muita terapia, né? viu? Imagino. Muita terapia, mas hoje eu tenho mais segurança, né? Esse foi o primeiro acampamento que ela participou, porque ela começou no escoteiro esse ano, né? No grupo de E escoteiros. ela adorou, então vai ter mais um monte, né? Nossa, ela fala, mãe, agora a gente vai para Leme, a gente não vai para não sei o quê, semana que vem tem o JJ, tem não sei o que lá. Eu falo, Maria, calma, pelo amor de Deus, eu emocionalmente não dou conta ainda, filha. Vamos devagar, né? São etapas, né? É desafiador, porque nós temos uma insegurança, mas ao mesmo tempo é gratificante.
de ver que ela está assim, crescendo, né? Que ela está se apropriando, que ela está fazendo amizades que... Engraçado, Mário, que ela sofreu muito com essa questão de bullying, de não ter amigos, de sofrer, né? Teve uma vez que ela escreveu para mim e para o pai dela que ela queria se matar, porque ela tinha muita dificuldade. E isso é uma fala muito comum em crianças que têm transtornos pela aceitação. Eles se acham inapropriados, eles se acham errados. E eu dizia para ela, você não é errada. Você não é, você só precisa aprender a lidar com as suas emoções. E eu vou te ajudar. Você não vai desistir. E imagina uma menina, né, de 12 anos chorar, falar assim, eu não consigo. Me desculpa, eu não consigo. E ela não conseguia mesmo. Então, até, né, a gente engole seco, assim. Não, quantas noites você não dormiu até que você entendesse esse processo todo, André? Olha, Aflição, né? os Angústia. comportamentos começaram a aparecer de forma muito exagerada perto dos 4 anos de idade. O diagnóstico veio com 9 anos. E a progressão dela, né, de autonomia e regulação emocional, ele apareceu depois de muito trabalho, que a gente começou com 6 anos de idade, perto dos 13 anos. Então, imagina. Imagina. E falando da sua... Porque, querendo ou não, você ficou atenta a todos os sinais, buscou ajuda, né? Mas quantos pais, quantas famílias passam por processos que eles não... Que é aquilo que a gente falou no começo. Acabam que eles não não compreendendo, Eles né? não compreendem, às vezes por falta de acesso, de informação, de Foi apoio. por isso que eu fui para o Instagram. Muito Foi por bem. isso que eu fui falar. Eu falei, não, eu preciso falar, porque tem muita gente sofrendo. Tem muita gente achando que está fazendo tudo errado. Tem muito pai e mãe aí se achando incompetente, com muita gente colocando o dedo na cara e criança sofrendo. Porque eu vi o sofrimento da minha filha. Sim, com certeza. Eu acho que eles sofrem muito, né? E não sabem externalizar Não, eles sofrem muito mais que a gente. Se a gente sofre, eles sofrem muito mais. Imagina seu filho chorar, né? Ter uma crise, assim, gigantesca, e depois que passa essa raiva, vir te abraçar e falar, me desculpa, Nossa. tipo, morrendo de medo da rejeição. E ouvir o que você ouviu de uma criança de 12 anos de idade, eu acredito que não tenha sido Nada fácil. Né? Nada fácil. Que eu acho que é uma das grandes preocupações do pai, da mãe. Então foram muitas noites, né? De deitar na cama, assim, e falar assim, putz, o que eu tenho que fazer agora? Como eu vou fazer, né? E foi a minha virada de chave, foi por meio da educação parental. Quando eu realmente entendi que eu não tinha culpa, que ela não tinha culpa, que era o jeito dela de ser e que está tudo bem ser daquele jeito. A sociedade não precisa de uma caixa. A sociedade quer colocar todo mundo em caixas, né? Sim. E a gente tem que... Quer rotular também tudo, rotular, né? Tudo é rótulo. tudo. Se você não se enquadrar naquela caixa, vão te cancelar. Exatamente. Exatamente. Isso é uma bobagem enorme hoje em dia, né? E vou te falar que ser adolescente atípico deve ser muito difícil. Eu vejo que Imagino. eu olho para minha filha e falo, deve ser muito difícil ser ela, Imagino. sabe? Você se colocou, né, como mãe atípica. Contexto de atípico e quais são os principais desafios hoje das famílias atípicas? É você encontrar o seu lugar na sociedade de forma respeitosa, justamente por conta dos padrões, né? As famílias atípicas são famílias que têm questões diversas. Quando eu falo do universo dos comportamentos e da emoção. Mas quando você fala de famílias atípicas, nós temos vários contextos, né? Eu tenho uma afilhada que o pai dela faleceu na pandemia. Ele tinha uma questão de saúde, né, comprometimento importante, e ele acabou falecendo. E agora, esse ano, teve festa do Dia dos Pais, por exemplo, na escola dela. E a mãe dela, minha comadre, falou, gente, faz festa da família, né? Não faz festa do Dia dos Pais, não, porque tem criança aqui que não tem pai. E a escola realmente não entende essa visão. Então, ela é uma família típica, é uma criança que não tem o pai, né? Tem os adotados, né? Tem a questão do racismo, tem a questão da constituição familiar. Então, todo mundo é considerado atípico. Só que tem a classe que se intitula normal, né? Quem é normal? Né? Então, esses que se intitulam normais, que não vivenciam o que a gente vive, né? Que tem uma maternidade típica, dentro do universo que eu transito, que é a maternidade por uma questão comportamental, eles escanteiam seu filho,
deixam você de lado, não compreendem aquela situação, apontam o dedo, falam que você é culpado, que você mima, que você não faz direito, que não é possível, isso daí é um comportamento ruim. Então, você E fica muitas o vezes tempo inteiro... criam discriminação no filho, né? Para rejeitar quem não é normal. Se né? afasta dessa menina, porque essa menina é isso. problema. Não é boa companhia para você. Exatamente, exatamente. É isso Né? Então, eu vivenciei de tudo já, viu, Mário? Recebi vários WhatsApps que daria, assim, né, um livro de tragédias. Mas teve uma vez que eu recebi uma mensagem de uma mãe que falava assim, olha, sua filha, ela traz muitos prejuízos emocionais para mim, porque ela não sabe se regular e minha filha anda muito nervosa. Você pode pedir para ela não chegar perto da minha filha? Acredito. E eu falei, olha, você fique à vontade de pedir para sua filha se afastar da minha. Porque o que eu ensino à minha filha é estar próximo das pessoas, olhar para as pessoas. E aí eram coisas que eu falava, meu Deus, né? São crianças. Sim. São crianças, são adultos conduzindo isso. É né? uma coisa que eu estava até conversando com ele, a gente estava falando sobre diversos assuntos, e eu acho que, claro, crianças elas não sabem conduzir muito bem os conflitos, né? Administrar muito bem os conflitos. Só que na visão de pai e mãe, alguns, não vou generalizar, o filho sempre tem razão, né? Então eles educam os filhos para serem agressivos, ou educam os filhos para olhar para a situação como se ele tivesse correto, sempre correto, né? E eu já tive situações do Enzo, meu filho, falar assim, mamãe, você nunca me dá razão. Eu falei, não, filho, não é que eu nunca te dou razão. Eu quero ouvir a sua versão, quero ouvir a versão do seu coleguinha e quero entender o cenário, né? Então, ele aos poucos ele foi entendendo isso. Eu queria entender, assim, no seu ponto de vista, qual a melhor forma da gente administrar, por exemplo, uma situação que seu filho te traga, mas você sabe que, no fundo, a versão dele não é 100% aquela que ele está contando, né? Exatamente. Qual, assim, a melhor forma de um pai ou de uma mãe conduzir isso? É apoiando? Você está certo, isso mesmo, vai lá, revida? Ou em alguns momentos falando, não, acho que você não foi certo, acho que você poderia ter atuado desse jeito. Eu adoro esse assunto. Vamos lá. Adoro esse assunto, ele é tão rico, né? Falo que a verdade ela tem 3 lados, a sua, a minha e a verdadeira, né? Toda verdade tem 3 lados, né? E, mais uma vez, tudo depende dos valores que cada família institui para ela e o que é importante, o que faz sentido. Então, não existe uma régua, fala assim, essa aqui é a régua e todo mundo vai seguir. Porém, né, enquanto constituição familiar e os valores que eu acredito como mãe e o que eu faço como sugestão para as famílias, é isso que você fez, é questionar. Então, você não invalida, né? Você não toma partido. Eu tomei partido muitas vezes, um partido ruim que era acusar a minha filha. Eu acusava a minha filha, porque o comportamento dela era muito ruim. Eu falava, você fez errado de novo, você provocou de novo, você não entendeu de novo, né? E eu sempre dava razão para o outro lado. E gerei uma situação muito ruim para ela. Mas eu entendi que não era esse caminho. E o caminho é você ouvir todos os lados mesmo. Então, vinha uma situação da escola, por exemplo, olha, ela bateu na coleguinha, ela desregulou no lancheira do nada, na hora do lanche, do nada. E não tem comportamento do nada, né? E ela bateu na menina. Aí eu já pegava a Maria Fernanda, ficava brava. Vai pra casa, não vai fazer isso, porque não já se viu, eu já te falei que não pode bater, tal. E ela falava, você nunca me escuta. E eu não escutava nem isso que ela falava, nem essa frase eu não conseguia escutar, porque eu estava focada no comportamento ruim que ela estava ali apresentando e eu não entendia nada do transtorno, muito menos do funcionamento cerebral dela, de nada. Até o dia que eu entendi que não, eu preciso ouvir a Maria Fernanda também. Eu não quero saber se ela está certa ou errada, eu preciso ouvi-la. E o que fez, de novo, eu virar a chave? Teve um episódio na escola em que a professora, cheguei para buscar, eu chegava na porta da escola, eu falava assim, hoje eu vou de peruca ruiva para ninguém me reconhecer, né? Amanhã eu vou de chapéu. Óculos de sol. Assim. A professora veio e falou assim, hoje aconteceu um episódio horrível e a Maria Fernanda jogou a água do guache na cara da amiga e eu deixei ela pensando fora da sala de aula. E a Maria Fernanda aos prantos. E eu achei aquilo muito estranho. A gente entrou no carro e
foi uma luz que veio na minha cabeça. Eu acho que também depois de ter estudado tanto, eu cheguei em casa, eu falei para ela, não vamos conversar sobre isso agora. Eu quero que você tome banho, a gente vai almoçar, você vai descansar e agora a gente vai conversar. A sua professora me falou que você jogou água na cara da fulana, que você voltou do recreio muito brava, do nada, e que depois você ficou fora da sala. Você quer me contar como aconteceu? Tudo que aconteceu? Você vai ficar brava. Eu falei, não vou ficar brava. Juro que eu não vou ficar brava. Eu vou te ouvir. Eu nem vou falar. Enquanto você estiver me contando, eu nem vou te contar. Eu não vou falar nada. E eu fiz exatamente, eu me controlei, porque é mais forte que a gente, né? Sim. A gente também tem um padrão que a gente tem que quebrar, se desconstruir e se reconstruir. E ela falou, mãe, aconteceu isso, que era uma colega que ia dar uma festa de aniversário e falou para ela que ela tinha que dar um presente X, que custava R$1.000 aquele presente, para que ela pudesse, olha, você vai na minha festa, eu vou te entregar o convite, só se você garantir que você vai me comprar esse presente. Esperta essa menina. E a Maria Fernanda falou, eu não posso comprar esse presente para você. Então, você não vai na minha festa, não vou te convidar. Não vou... E começou a fazer isso com ela. E aí, excluiu a Maria Fernanda, porque aí a Maria Fernanda começou a ficar brava, saíram de perto. A Maria Fernanda chegou na sala de aula de educação artística, sentou do lado da colega. A colega falou, esse lugar não é para você, é para outra minha amiga. Mas de forma muito assim, né? Eu já tinha reservado um lugar. Ela foi e sentou. Ela Soberba. falou, não senta. Nem foi. Não senta aqui não, que a fulana vai sentar. Tipo assim, procura outro lugar que aqui já tem dono. Tá. Ela ficou muito brava. Ela pegou o negócio e jogou mesmo na cara da menina. Entendi. A menina deu um tapa nela, ela foi e deu outro. A professora, no que virou, viu a Fefê dando tapa. Pegou a Maria Fernanda, levou para uma sala. Não deixou do lado de fora. Deixou numa sala, sozinha, por mais de 1 hora. Que também não é legal. Totalmente. Para mim, isso foi uma releitura de colocar a criança ajoelhada no milho, né? Sim. E aí, ela desregulou muito, muito mesmo, e ficou muito brava com essa situação. E aí, a professora, quando foi pegar, ela estava muito brava com a professora. Imagina, né? E ela me contou, ela conseguiu contar. Então, a partir dessa situação extremamente caótica, eu consegui entender que não dá para a gente tomar partido em certas situações. Você precisa ouvir. Como eles já tiveram vários episódios em que ela realmente foi provocativa, foi errada, foi reativa, reagiu de forma muito inapropriada. E eu dizia para ela, ok, eu entendi. Ainda assim está errado. E aí, eu já tenho com ela os combinados, né? Nós aprendemos a fazer combinados e consequências. Então, assim, a partir de agora, você fez essa escolha. Você podia ter feito essa escolha ou essa, mas você fez essa, então tem as consequências. Estou com você, mas tem as consequências igual. E quando você percebe que existe um outro lado ruim, você também precisa pontuar. Olha, vem cá, amiguinho. O negócio é o seguinte, ela me contou como funcionou assim, assim, assim. Você quer me contar também? Quando eu não consigo isso com a criança, e, por exemplo, se é no ambiente escolar, eu vou na coordenação. Aconteceu esse episódio, eu preciso que você olhe para isso. Quando ela está errada, eu falo, vem cá, você me contou parte da história, eu preciso que você me conte a história inteira. Mentira, a mentira sempre vai ser uma mentira e a verdade sempre vai ser uma verdade, não adianta, ela vai aparecer. Então, você precisa ser honesta. Mesmo você sendo errada, você tem que ser honesta. Você sabe que isso me remete a uma coisa, né? A criança, no meu ponto de vista, ela aprende muito por observação. Muito. Se você fala, não adianta, ela vai ouvir seus conselhos, ela vai seguir o seu exemplo. E ela observando isso, eu imagino que ela pense assim, poxa, eu não vou ser desonesta com a minha mãe nunca, porque ela vai atrás dos fatos, ela investiga tudo, né? Exatamente. E quanto mais a gente apoia a criança, não é que a gente não escute, mas quanto mais a gente apoia a criança, eu sei que nem o pai gosta de ver o filho apanhar. Que pai que gosta, que mãe que gosta. Lógico que não. E a gente quer ensinar os filhos a aprender a se defender. Isso. Só que, assim, uma coisa que eu acho que é interessante é mostrar para a criança que a inteligência emocional tem muito mais força do que a própria força física, Com né? certeza. Resolução de conflitos. É o que eu falo. Você vai transitar. Lembra, o pacotinho, você não entrega. Então, assim, tá errado, vamos lá, vamos conversar, eu vou te dar apoio. Quando você tem esse diálogo com seu filho, né, sobre o que é certo, o que é errado, você não mente, fala a verdade. Por que a criança mente? A mentira tem uma função. Ou eu não quero decepcionar meus pais, ou eu não quero assumir consequência, eu não quero ser julgado. Então, ela tem essa função para o comportamento. Então, quando você não dá espaço para a criança ser quem ela é, ser sincera, errar,
né, experimentar, ela vai mentir, porque ela não quer decepcionar. Então, a minha filha tem essa liberdade. Você pode me contar o que aconteceu, independente do que aconteceu. E é tão bacana quando você traz... Sem medo, né? Sem medo, você traz esse diálogo para a criança, ela pensa 2 vezes antes de entrar no conflito. É a mesma coisa com o uso do eletrônico. Quando você traz um diálogo bem assertivo sobre como você vai fazer, olha, eu vou olhar o seu celular de vez em quando, eu preciso entender o que você... Não quero ficar lendo a conversa, o detalhe da conversa com seus amigos, né? 16 anos, tem esse negócio de paquera, essas coisas. Não é isso que me interessa, né? Me interessa a sua segurança e eu preciso olhar. E aí você aumenta a segurança da própria criança. Claro. E aí você... até impede, muitas vezes, que ela faça coisas que não são legais, porque ela sabe que você está ali. Então, ela fala, puxa, se eu entrar aqui, eu sei que vai dar ruim. Minha mãe já me orientou, né? Meu pai já me orientou. Então, é muito importante você ter um diálogo muito próximo, acolhedor, de escuta. A gente tem que falar menos, ouvir mais e dar comandos assertivos. Sermão, né? A criança escuta, o adolescente, principalmente, os primeiros 2 segundos. E depois é só blá, 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 blá. E é verdade. Pode até virar contra, né? Uma revolta. Vai falar, nossa, você fala demais. Eu falava demais. E a Maria Fernanda fazia assim, mãe, pelo amor de Deus, né? André, agora deixa eu fazer uma pergunta. Educação exige dedicação, né? Não tem jeito, a família tem que se dedicar. Agora, o que você falaria para aquela mãe solteira ou separada, que trabalha o dia todo, deixa o filho na escola, só vê à noite, no outro dia tem que acordar cedo e levar na escola de novo, que tem pouco tempo com o filho ou com a filha, pelas contingências da vida. Como é que faz? O desafio da educação é muito maior, né? Com certeza, né? A maternidade solo, a maternidade ocupada, tem os pais solos também, Sim. né? Que estão aí presentes, mas, enfim. Primeira coisa é investir em conexão. O tempo de qualidade é a conexão. Se você está conectado com seu filho, você pode não estar presente ali, mas você está com ele a todo momento. Ele vai saber, né, que ele tem o seu pai, a mãe, a orientação. Então, você pode ter um tempo menor de convivência, mas você está conectado. Mais uma vez, você valida essa criança, você participa da vida dessa criança com o tempo que dá. Tem muitos estudos sobre pais ocupados. E não existe culpa em ser um pai ocupado, um pai que trabalha, né? Quando você se conecta verdadeiramente, genuinamente, quando você se disponibiliza para o seu filho, independente de onde você esteja, ele vai se sentir seguro. Essa criança ela precisa se sentir amada. Sempre quando ela se sente amada e segura, pode ser o dia inteiro de trabalho, aquele pai se conectou, aquela mãe se conectou, entende da necessidade do filho, o risco de ter uma ruptura dessa relação é muito menor. Então, assim, independente da sua... Olha, você trabalha o dia inteiro, tem que estudar, mas você se conectou, sabe? Você tem mensagens de amor, você tem maneiras de estabelecer esse elo com seu filho, que ele realmente é forte. Essa criança, esse adolescente, ele vai se sentir seguro. Eu interrompi minha carreira, eu pude fazer isso, né? Eu falo que eu sou um recorte, porque tem muitas mães que têm crianças com outros transtornos, inclusive, que não podem parar de trabalhar. Eu pude. E depois de muito tempo, né, investi pesado no desenvolvimento da Maria Fernanda, e tem 2 anos, mais ou menos, que eu voltei a trabalhar de forma autônoma, né, com essa questão das mídias, dos digitals e também da educação parental. E hoje é muito legal que ela fala, né? Ai, mãe, eu tenho tanto orgulho de ver você trabalhando. Mas por quê? Porque a gente tem essa conexão. Né? Ontem mesmo apareceu uma situação extremamente cabeluda para eu resolver. Eu falei, ai, meu Deus, eu acho que eu vou me demitir, né? Aí a Fê falou, não, faz isso não, mãe, eu tenho o maior orgulho e as pessoas precisam de você. Hoje mesmo ela veio eu vim para cá, ela, boa sorte, hein, me conta tudo depois. Então... Que parceirona, né? Muito, mas é muito parceiro. E aí você olha para isso e fala, valeu a pena, né? Valeu a pena investir em conexão, valeu a pena investir, né, na minha reconstrução como mãe, né? Minha mãe, ela imagina, uma senhora de 70 anos que vem de uma educação extremamente rígida, autoritária, me criou de forma autoritária, machista, né? E aí eu me desconstruí totalmente desse padrão. Levei tempos, né, para me desconstruir, mas consegui me reconstruir. Então hoje eu tenho outro padrão. Mas antes, né? Isso eu estou falando que eu fiz essa transformação toda tem uns 5 anos.
eu ainda escutava muito as coisas que minha mãe falava, eu falava, acho que ela tem razão, eu tenho que ser assim mesmo, eu tenho que fazer. E hoje em dia não tem mais. Então ela fala as coisas para mim, ela fala, eu sei que você tá diferente agora, que você vai fazer diferente, mas o que você acha disso? Eu falo, eu acho que esse é seu jeito de olhar o mundo e tá tudo bem, e eu tenho um outro jeito, a gente tem que se respeitar. Porque antes eu também brigava muito com a minha mãe, que eu queria que ela mudasse como eu mudei. E eu também entendi que não, eu não muda ninguém. A gente só pode mudar a gente não muda nem os filhos, né? Você pode até influenciar, mudar Você não dá. influencia, mudar não. Então eu muda. falo, tá tudo bem você pensar assim. E ok, mas eu prefiro pensar dessa maneira e para mim o efeito e o resultado tem sido melhor. Não, eu acho que o mundo todo está muito mais conectado agora, essa questão emocional, né? Sim. Saúde mental. É muito importante. As pessoas perceberam o quanto ganham com isso, né? exatamente. O quanto elas podem ajudar outras pessoas e o quanto elas podem se ajudar cuidando da própria saúde mental, né? Até pouco tempo atrás, criança e adolescente não tinha autorização para ter problema de saúde mental. Né? Onde já se viu, tem de tudo. Né? Putz, come, morde... Faço tudo por essa criança. Exato, né? Putz, faço de tudo, come bem, vai passear, faz o ainda vai estar reclamando, tá chorando por quê, né? E hoje a gente olha com um olhar muito mais amplo para a saúde mental das crianças. E mais do que nunca, né? Que é a questão do excesso das telas. Nossa, isso sim. Então, mais do que nunca a gente e a tem que cuidar. escola? A escola está preparada, de forma geral, para tratar Boa. crianças Boa com transtorno? Esse é o calcanhar de Aquiles, né, que a gente tem aí. É um grande desafio. Nós temos políticas públicas já em tramitação, algumas que já foram sancionadas, vão ser regulamentadas, mas tem uma diferença, né? Tem as crianças, pessoas com deficiência, que têm várias proteções dentro da lei, e pessoas, até crianças e adolescentes com fenotipias, né, que, né, ou cadeirante, ou que tem uma questão cromossômica, que tem uma alteração importante, que também tem proteção. Os transtornos mentais, normalmente, não têm fenotipia. Então, você olha uma pessoa, você não sabe se ela tem TDAH, se ela tem TOD, se ela tem os TEAs, né, que tem suporte 1, muitas vezes, não tem, né, nenhum tipo de fenotipia. Então, o que se espera? Que ele entre na caixinha, que ele siga o padrão. E aí ele não segue o padrão, então tem as dificuldades. E a escola tem muita dificuldade de lidar com tudo isso. Existe já um processo de desenvolvimento, de formação dos professores, né, dos agentes educativos, mas a força pública, o movimento que a população tem feito, principalmente nós, pais dos atípicos com transtornos, tem sido importante, né? Mas tem um mês, mais ou menos, eu dei uma palestra numa escola pública daqui de São Paulo para 70 educadores, agentes educativos, para falar do TOD. Falar, gente, não tem cara, não tem nada, é mental, é emocional, a criança não faz porque quer. E, no final, foi muito bacana, né? Porque teve professor chorando, emocionado de ter tido acesso a essa informação. E a gente precisa trabalhar isso. Estamos, assim, embrionário, eu diria, essa questão da educação mais inclusiva, mais acolhedora. Eu tive que mudar minha filha de uma escola, há 2 anos atrás, para uma escola que ela está, porque, justamente, ela passou 8 anos numa escola que não acolhia, e eu não tive dificuldades de olhar para isso. E, quando a gente entendeu, a gente escolheu mudar, e eu visitei 18 escolas para encontrar uma que fosse um pouco mais acolhedora. E, por sorte, eu tenho uma coordenadora que chama Andréia também. Ela é maravilhosa e ela tem um olhar muito acolhedor para isso, muito acolhedor. Tem que ter um olhar sensível, né? Então, você tem que ter a sorte também de encontrar alguém que vai ali reproduzir algumas coisas, sabe? Mas as escolas, de modo geral, têm perfis, né? Tem locais, então, vários tipos de instituições, mas estão se esforçando, só que sabem pouco ainda sobre os transtornos. O que mais se fala atualmente é o TEA e o TDAH. O TOD começou agora a ter o seu protagonismo, a sua importância, e nós temos alguns políticos aí investindo pesado na inclusão do TOD em algumas leis já existentes. Eu acho fantástico o trabalho que você faz, inclusive os vídeos de orientação que você dá aos pais e às famílias. É muito bom saber que você faz esse trabalho também
nas escolas, para os professores, porque uma coisa que me veio à mente que, assim como nós replicamos muitas coisas que aprendemos, né, com as nossas educações, os professores não são diferentes. Não é porque é Sim. professor que ele vai, né? Sim. Então, claro que o professor também precisa desse preparo para ter esse olhar sensível para essas questões e entender como tratar cada uma delas, né? Exato. E o professor, é assim, é até cruel, muitas vezes. Eu tiro o chapéu para o professor, né? Porque ele está lá numa sala com 30 alunos, muitas vezes, né? Ele tem que dar conta, tem uma demanda emocional importante, tem uma família do lado de fora que cobra, né? Meu filho precisa aprender, precisa produzir, precisa fazer. E aí ele tem questões dentro da sala de aula que ele não dá conta. Então, trazer a informação. Eu tenho, assim, um número gigantesco de professores que seguem a minha página também e vão lá e olha, os vídeos que você colocou aqui está modificando a minha maneira de agir com o meu aluno, tem me ajudado. E isso é muito legal, porque o professor precisa dessa informação também, né? E se ele fica só ali dentro daquele ambiente sem uma formação específica para isso, é muito complicado. Então, a gente precisa capacitar esse pessoal, porque eles sofrem junto também, né? E você atende várias famílias de forma online também, né? O meu trabalho é feito online. Eu tenho alguns canais de comunicação. Então, tem o Instagram, que eu coloco conteúdo diário ali, de forma espontânea. Então, eu já falo que é uma grande enciclopédia ali. E eu tenho 2 projetos, que é o Educação Parental Online, personalizada. Então, a família me procura, eu entendo como é o caso, o que eles precisam, a busca dessa família. Nós traçamos juntos um plano de trabalho, né? E esse é um trabalho personalizado, que tem um custo, né? Que esse é o meu trabalho. E eu também tenho um projeto social, né, que eu atendo famílias carentes, que elas se inscrevem, eu faço um programa muito na mesma linha com essa família, né? E aí ele tem começo, meio e fim, e acompanha essas famílias por umas 6 semanas. Eles vão trazendo os casos, a gente vai discutindo, a gente vai trabalhando na construção de novas maneiras de se comunicar, né, de desconstrução, mas por que você ainda pensa assim, dessa questão da culpa e tal? E a gente se reconstrói. Então, eu faço esse trabalho, eu acompanho, pelo menos uma vez por dia, eu tenho uma família do programa social que eu atendo. Sendo assistida. Eu imagino que você deve ter um prazer gigantesco de repassar esse conhecimento, né? É muito gostoso. Na verdade, parece que sai aquele peso das costas das pessoas, assim como saiu das minhas costas. Sabe? Eu fico muito feliz de fazer isso. Eu me encontrei fazendo isso, né? Porque é muito sofrido. Então, quando eu recebo depoimentos assim, nossa, eu nem acredito que deu certo. Eu nunca imaginei fazer isso. Meu filho, nossa, não está mais... Eu estou conseguindo conversar com ele. Eu consegui falar para meu filho que eu amo meu filho, porque existe retirada de amor por conta do comportamento. Então, quando você vê uma mãe escrever e falar assim, eu consegui abraçar o meu filho, eu falo, ai, que maravilhoso, né? Mais uma criança acolhida no mundo. Que chique, né? Mais uma família acolhida no mundo. É muito legal. Quando você faz esses trabalhos, a criança costuma participar? Não. Eu não tenho contato com a família, só os pais. Porque é isso, você mexe no ambiente para ver o resultado na criança. E então, o feedback vem dos pais. Sabe o que é legal? É você encorajar esses pais. O encorajamento. Você falar, você pode fazer diferente, você é livre. Você não precisa seguir padrões, você não precisa repetir. Né? Não, mas como é que eu vou pedir perdão para o meu filho? Né? Por exemplo, eu atendi uma família que o pai chegou arrasado. Ele falou assim, Andréia, perdi a linha e bati no meu filho. E eu falei, eu imagino como você esteja se sentindo. Né? Você teve um episódio de se desregular emocionalmente. Então, a gente sai dessa culpa, aconteceu. Você vai se responsabilizar por isso. Você vai se reconstruir por isso. E você vai pedir perdão para o seu filho. Eu falo, filho, eu passei dos meus limites. Reconhecer que errou. Eu errei. Eu agi com você de uma maneira que eu não deveria ter agido. Eu não soube controlar as minhas emoções. E eu achei que batendo em você, eu ia conseguir resolver. Então, eu quero te pedir desculpas. Ele falou, mas ele vai perder o respeito. Ele vai me respeitar. Eu ia falar isso. Muitos pais não pedem desculpas e não reconhecem o erro com medo de perder o respeito. Exatamente. Eu falei, ele não vai. Ele vai aumentar o respeito por você. Pode acreditar. Admiração. E não fale para ele assim, eu bati em você porque você me provocou. Porque aí a culpa fica no filho de novo, né? Não, eu bati em você porque eu não soube me controlar emocionalmente. Eu não gosto de passar dos meus limites. Eu queria te pedir desculpas. Vamos retomar aquele assunto? Vamos pensar em uma outra maneira de resolver? E aí o filho sentar no colo do pai e falar assim, pai, obrigado.
Eu te amo. Então, gente, não tem coisa mais gratificante que ver uma união dessa, né? É tão linda a relação de pai, mãe, filho, né? E a gente, você olhar e você ensinar. E aí o filho pede desculpas, né? Então, quando eu comecei a fazer isso com a minha filha, eu falo que ela é meu laboratório, né? Quando eu comecei a pedir desculpas para ela e falar assim, eu errei com você, eu passei dos limites, né? Me perdoa. Ela também começou a falar, mãe, desculpa, eu não consegui me controlar, eu errei com você. E agora eu falo para ela, porque eu tenho paciência finita, eu sou de carne e osso e eu também tenho meus problemas emocionais, né? Então, de vez em quando, eu falo, sai de perto de mim. E eu falo para ela, olha, me dá um tempo, me deixa sozinha aqui, porque eu vou passar dos meus limites e eu não gosto. Quando eu passo dos meus limites, eu fico muito brava e eu não gosto. Então, ela fala, fecha esse olho, mãe, porque eu abro o olho assim. Vira o chip, né? Aí eu falo, me dá um tempo. Ela, quanto tempo? Eu falei, eu não sei. Assim que eu me acalmar, eu te procuro, porque eu tô muito brava agora. Muito brava mesmo. E ela dá um tempo. Aí, às vezes, ela me escreve, às vezes ela deixa um bilhete, né? Ou ela me procura, agora a gente já pode conversar? Eu falo, então, agora dá pra gente conversar. E aí, o que acontece? O Todd, ela tem problemas emocionais, dificuldade de regulação emocional. Quando ela vai ficar brava, ela fala, eu preciso ficar no meu quarto sozinho. Às vezes fala gritando, né? Pisando duro, sai pisando. Eu preciso ficar no meu quarto sozinho. Mas ela reconhece o momento dela. E aí eu falo, ok. E você me procura quando você precisar. E aí passa uns 20 minutos, ela, mãe, vem no meu quarto. Chorando, nervosa, eu preciso do seu abraço, me dá um abraço, eu preciso do seu colo, vem cá. E a gente tem que ir. Lógico, eu falo, eu preciso do seu abraço, eu vou lá, eu tô aqui para te abraçar. Me fala o que você precisa. Eu aprendi a fazer perguntas para minha filha e permitir que ela respondesse sem julgar as respostas, né? Porque às vezes você quer oferecer solução. Então, seu filho tá lá putaça e você fala assim, não, vou oferecer uma solução. Não deu certo, vamos fazer tal coisa, vamos lá, faz isso. E ele não quer solução, ele só quer acolhimento. Então, o que você precisa que eu faça para você? Como eu posso te ajudar? É você dar espaço. Voltando na questão do perdão, Andréia, eu vejo que muitos pais, eles não praticam o perdão justamente pelo medo de perder o respeito, mas eles ficam mais flexíveis ou permissíveis com a culpa, porque carrega a culpa. Então, agora eu vou autorizar isso. Não pede perdão, mas acaba... E aí a criança percebe, né, que ele se arrependeu e não pediu perdão, que é pior, né? E aí ela vai falar assim, nossa, meu pai primeiro briga, depois libera tudo, né? É muito ruim isso. Por isso que a ferramenta mais poderosa é você reconhecer o que você errou e falar. E aí não vai, assim, se não pode tomar refrigerante na hora do almoço, não pode, não é porque eu briguei e gritei com você no café da manhã que eu libero o refrigerante na hora do almoço, né? Então, mãe, só hoje, deixa hoje, vai só hoje, só hoje. Exatamente. Só hoje. Então, é isso. E também tem outra questão nesse cenário. Eu não peço perdão, mas eu exijo que você peça desculpas. Meu ego exige isso. Aí a criança fala, mas eu tenho que ficar... Mas meu pai, quando está bravo comigo, ele fica 3 dias sem falar comigo e agora eu tenho que ir lá pedir perdão. É a modelagem. É aquilo que a gente falou, eles aprendem pelo exemplo. Então, se a todo momento você está demonstrando como você é, que você tem emoção, porque os filhos às vezes não sabem que a gente também tem emoções, que a gente chora, que a gente fica triste, né, que a gente se aborrece, que a gente tem dificuldades. E quando você sai dessa perfeição e vem para a realidade, é muito mais legal. Se aproxima mais, isso é se conectar, né? Exatamente. Isso é uma forma de conexão. Minha mãe também tem dificuldade, minha mãe também fica brava, meu pai também está triste, né? Trazer para ela, olha, hoje eu tive uma situação muito desafiadora, né? Eu passei por uma situação de tristeza, isso e aquilo. É muito legal quando você traz isso para o seu filho, né? Você viabiliza a vida real, a vida como ela é, a vida acontecer. E no TDAH, TDAH. A postura é mais ou menos parecida com a do Todd? O TDAH ele tem uma questão cerebral. Tá. Então, existe uma composição cerebral diferenciada. Então, é um neurocomportamental aí. Que aí ele tem a questão da desatenção, ele tem a questão da hiperatividade. Então, tem a questão das funções executivas que tem um prejuízo. E existem medicações que agem no cérebro justamente para trabalhar nesses neurônios e nas sinapses. Então, mas o que acontece com o comportamento do TDAH? Aquela criança que está sempre em movimento, agitada, aquela criança que não se concentra, que atrapalha todo mundo, que conversa com todo mundo, que é hiperativa, ou que tem o hiperfoco, que não consegue parar de fazer o que ele está fazendo para ir para uma outra atividade, e aí tem um comportamento desafiador.
por conta dessa questão. Então, por isso que TOD e TDAH andam muito de mãos dadas, né? Mas o TOD é emocional, é emoção pura. E o TDAH é a questão cerebral. Aí tem a questão que ele não dá conta e precisa. Quem tem TDAH é para a vida inteira e se tiver que ser medicado é para a vida inteira, que é meu marido. Meu marido procrastinava demais, não perseverava. Eu falava que ele era fogo de palha, né? E aí, quando veio o diagnóstico, que ele começa a ser tratado de forma medicamentosa e terapêutica, para ele se reconhecer, ele vai se tornando mais adaptado. Então, ele se tornou mais produtivo, mais organizado, né? Ele trabalha mais, ele persevera com os projetos, o que não acontecia antes, que é diferente do TOD. Eles andam de mãos dadas, têm comportamentos muito similares, mas o TOD é emoção pura. É desregulação emocional. Ele não consegue pensar em possibilidades. E a importância de procurar bons profissionais para esse diagnóstico ser o mais assertivo possível. Exatamente. Porque existe uma linha tênue aí lá para você identificar uma pessoa com TOD, por exemplo. E tem as comorbidades, né? Isso, né? Existe estudos que falam que crianças e adolescentes, pessoas com TDAH, quase que 40% têm comorbidade com TOD. Né? Tem Então. TOD como segundo transtorno. Então, E aí importante. evidencia muito, porque o comportamental, né, é aquela coisa que fica exacerbado ali. Sim. Por isso que é importante tratar, Super né? importante. Exatamente, não negligenciar, né? A minha filha faz uso de medicação, não é para o TOD, mas é a questão do humor, que ela usa uma medicação uma vez ao dia para torná-la mais acessível. Então, não existe, diferente do TDAH, que tem uma medicação específica para ajudar nessa questão cerebral, então ele age no cérebro, tanto que tem as medicações do TDAH, você toma de manhã, ela tem liberação rápida, que aí dura 4 horas e acaba, tem a longa duração, né, e que eles duram 12 horas, mas que aí acaba no final do dia. Ela não tem depósito no organismo. Já a medicação para o humor, ela age de forma metabólica, corre na corrente sanguínea. Então, ela tem depósito, então ela fica acumulativa. Por isso que tem que fazer desmame na hora de tirar. Mas, então minha filha toma um remédio, ela nunca mais vai ter TOD? Não. Ela tem o transtorno, você precisa usar essa janela de oportunidade que a medicação traz, justamente para oportunizar as terapias e o manejo assertivo do comportamento. Regular também mais as emoções, né? Exatamente. Então, assim, ela vai se tornar mais acessível. Ela sendo mais acessível, eu consigo trazer para ela reflexões sobre comportamento, pensamento, escolha, consequência, resolução de conflitos, entender que existem várias maneiras de resolver aquela situação, entender que 2 coisas acontecem ao mesmo tempo ali, né? 2 situações ali naquele mesmo tempo, e a gente pode transitar por essas 2 situações. Sim. E está tudo bem. Então, você torna a criança mais acessível. Né? Eu tinha medo de medicação, mas eu entendi que a medicação traz benefício, mais uma vez, porque é cultural. Porque se a gente tem um diagnóstico de diabetes, por exemplo, ninguém vai negar o uso da insulina. E por que com a saúde mental a gente nega tanto? Negligencia o Totalmente, tempo todo, né? Porque tem preconceito. É um legado de preconceito, enfim, diversas questões aí que, infelizmente, a gente traz por não quebrar o ciclo, né? Mas que bom que isso está mudando, né, Andréia? Que bom que isso está... De forma vertiginosa. Exatamente, que ótimo. André e Ana, que papo maravilhoso. Nossa, eu ficaria aqui até amanhã, André. Que muita gente vai se inspirar em construir soluções. E, meu respeito e admiração. Você é fantástica. Obrigada. Se modificou pela sua filha, se transformou numa mãe maravilhosa. Maria Fernanda, ó, essa mulher é fera. Show de bola. Muito gratificante esse papo. Demais, demais. Informativo. Que lição de vida. Parabéns, André. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Sinceramente, a meu oportunidade. Respeito e admiração pelo trabalho que você faz e pela sua dedicação em educar a sua filha como mãe e profissional. Muito bom isso. Eu falo de novo, né? A fé é objeto de estudo e a gente tem que replicar isso daí para todo mundo. E a gente sente o brilho nos seus olhos, você faz isso com amor, com satisfação, com alegria. Maravilhoso. Obrigada, eu fico muito feliz. Quero ir aqui também, batendo altos papos. Uma delícia, Bacana, gente. Como é bom. Que papo. Gente, isso foi mais um episódio do Pérola Negra Podcast e tem mais. Abraço. Abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau.